Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, muito bom dia, paz, saúde, alegria, prosperidade, abundância, vitória para você. Graças a Deus, estamos aí iniciando mais uma semana de fé e milagres, caminhando sempre de fé em fé. Como diz a Bíblia, de fé em fé é a nossa caminhada. E louvamos a Deus por ter você como nosso ouvinte. Você que nos acompanha durante toda a semana, certamente tem sido abençoado. Se você tem sido abençoado e deseja compartilhar com os pastores algo bom que você está recebendo aqui através de nossas ministrações aqui, é um prazer, é uma alegria imensa receber notícias de você. Não apenas um pedido de oração, mas um agradecimento ou quem sabe enviar para a gente um abraço. Por isso que a gente divulga aqui um número exclusivo de um WhatsApp do Agindo Deus Quem Impedirá. Tá certo? Anote aí. 99615-5162. 99615-5162. Código de área 41. Você também pode nos seguir nas redes sociais. Eu estou divulgando o Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram. E se você deseja seguir o pastor Edson Nogueira no Instagram, eu também tenho lá, @PR Edson Nogueira. Se você seguir o Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram, ali na bio, na descrição do Agindo Deus Quem Impedirá, tem ali escrito siga o pastor, @PR Edson Nogueira. É um prazer ter você me acompanhando em nossas redes sociais, porque ali a gente sempre está colocando algo assim que vai te abençoar. E, esporadicamente, eu realizo lives no Instagram, aí você poderá assistir também, tá certo? Um grande abraço a você. Falando em abraço, já quero começar a semana agradecendo a você que está abençoando o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá, através da sua oferta, através da sua semente de fé. Muito obrigado. E estou falando aqui já há várias semanas para que você possa, antes de acabar esse ano agora de 2021, que você possa semear uma oferta de gratidão, uma oferta de amor em nosso ministério. Principalmente você que pôde nos acompanhar aqui durante todo o ano, ou quem sabe nos conheceu recentemente aqui neste horário e deseja, não deixa passar em branco, sem você semear ainda esse ano uma semente de fé. Pode ter certeza que Deus há de recompensar você. Se você tem interesse, nós divulgamos aqui no final da mensagem, das orações, tem aqui a conta que nós divulgamos aqui, mas você pode ir direto também no nosso site, agindodeusquemimpedirá.com.br. Você entrou nesse site, clica lá na área, está escrito contato, clique em contato, ali vai sair a conta, o Pix também, para você nos abençoar. Deus te abençoe e te prospere. E como a gente está começando a semana, eu quero fazer diferente. Eu quero, antes de entrar na palavra, eu quero fazer uma oração agora por você. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por estar iniciando aqui pelo rádio mais uma semana de fé e milagres. Crendo, Pai, que certamente essa semana será muito importante. Eu acredito que coisas boas estarão acontecendo em nossas vidas e na vida de todos que nos acompanham aqui, Senhor. Eu peço a bênção para a vida espiritual, para a vida emocional, física e também financeira de todos aqueles que têm nos acompanhado. Ó Deus, abençoa inclusive aqueles que têm apoiado o ministério Agindo Deus Quem Impedirá através de uma semente de fé. Certamente alguns casos de pessoas que também até entregam o dízimo. Tem pessoas que estão fazendo isso, a maioria é uma oferta de gratidão, de amor, mas que a bênção da abundância, da prosperidade que vem de Deus, do Senhor, dono do ouro e da prata, seja derramada, ministrada neste momento
sobre a vida de todos que me ouvem agora. Que uma provisão sobrenatural chegue nesta casa. Nós declaramos em nome de Jesus tudo que está seco na sua vida. Talvez financeiramente, talvez espiritualmente, talvez a saúde não está boa. Nós declaramos em nome de Jesus uma bênção, um sobrenatural de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre os teus negócios. E ainda neste ano, algo de Deus, algo sensacional chegue para você. Desejamos ainda hoje, pedimos isso em nome de Jesus, Pai, que ainda hoje esta provisão seja gerada no mundo espiritual, seja concretizada e chegue na mão deste que está pedindo socorro, Pai, que está pedindo ajuda. Estamos aqui como teu porta-voz, estamos aqui como profetas aqui nessas manhãs. Nós declaramos em nome de Jesus um tempo de despertamento espiritual, um tempo de avivamento espiritual, um tempo de bênçãos espirituais na vida de todos vocês. Assim oramos e os abençoamos no poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Creia, meus amados, creia que Deus já está tocando aí. Creia que você vai ter um dia de excelência e uma semana muito abençoada. Gente, essa semana pretendo falar com vocês justamente a importância de nós profetizarmos vida. Precisamos aprender, à luz da Bíblia, a profetizar vida. Porque a gente só está observando por aí pessoas falando negativamente. Eu vou ler um texto daqui a pouco, que a gente vai usar esse texto a semana toda, tá certo? Durante toda a semana vamos estar utilizando esse texto, mas eu quero começar com o Provérbios, uma primeira parte de um versículo que eu sempre estou falando aqui, Provérbios capítulo 18, o verso 21, a primeira parte diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Repetindo, a morte e a vida estão no poder da língua. Olha só que interessante isso, ok? Quando a gente lê parte desse versículo, podemos já dar uma introdução da seguinte maneira, que a vida de uma pessoa reflete largamente os frutos de sua língua. Isso mesmo, daquilo que você fala. Então, falar vida é falar da perspectiva de Deus em qualquer aspecto da vida. E falar morte é declarar os pontos negativos da vida, declarar derrota ou reclamar constantemente. Então vamos falar de vida. Vamos falar de vida. Outro texto também que eu gosto demais, que Jesus fala isso, justamente, ele diz em João, capítulo 10, por exemplo, em João 10, o verso 10, a parte do meio, a parte B do versículo, diz assim, Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Se você percebe o início da programação, eu sempre dou uma saudação e uma das palavras que eu falo aqui para você é abundância, desejando para você um dia de abundância. Essa palavra abundância, ela tem um amplo significado. É superabundância, excessivo, transbordante, excedente, além do mais do que o suficiente, extraordinário, acima do comum, mais do que o suficiente. Então você veja bem que é desejo de Jesus te dar tudo isso para você, uma vida com abundância, tá certo? Então, como a gente está propondo aqui, para você utilizar a sua voz, a sua boca, a sua fala, para profetizar vida, vida para você, vida para sua família e vida para outras pessoas que se conectam a você. Que através de você, outras pessoas sejam abençoadas. A começar você. A primeira pessoa que desejamos que seja abençoada é você. Isso é importante.
né? Como que você vai profetizar a vida para os outros se você não profetiza para você mesmo? Então comece com você, com a sua família, e daí você vai profetizando vida também para outras pessoas. Muito bem. Agora um texto maior que a gente vai explorar mais durante toda essa semana vai ser o livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu vou ler hoje do versículo 1 ao 10 e durante a semana a gente vai estar sempre abordando em cima desse livro aqui, né? Ezequiel 37. Dizendo o seguinte, que Deus quer que nós venhamos a profetizar vida independente das circunstâncias contrárias, os revés da vida que vem até nós. E é interessante que quando a gente lê, eu vou ler agora no livro de Ezequiel, a gente percebe que esse profeta, o profeta Ezequiel, ele foi levado por Deus justamente a um vale de ossos secos. Olha que interessante, um vale de ossos secos. E como nesse lugar tenebroso, ele foi usado com grande poder e autoridade para repreender a morte e profetizar a vida. Quem sabe em alguma área da sua vida parece que está um vale de ossos secos. Então eu vou te ensinar, eu vou instruir você à luz desse texto a profetizar vida e parar de só ver negativamente, mas veja com os olhos da fé. Então nesse livro que a gente vai ler agora, nesse capítulo 37 de Ezequiel, a gente percebe que Deus ele utiliza aqui, para dar um ensinamento, alegorias, ou seja, Deus transmitiu uma bela mensagem profética de restauração para Israel. Restauração. Então nós também recebemos profundas revelações e podemos contar com o conforto do Espírito Santo quando atravessamos dificuldades. E Deus, não é, muitas vezes leva-nos ao vale de ossos secos, justamente para nos mostrar a realidade de nossos problemas, para que a gente possa fazer uma reflexão da nossa situação espiritual. Deus quer nos ensinar a agir sob a sua autoridade, ou seja, andarmos no limite estabelecido por Deus, para que a gente possa completar a obra que o Senhor nos deu para fazer. Então, por isso, a importância de você se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que realmente, quando abrir a boca, vai sair coisa boa para abençoar você, para abençoar a sua família, para abençoar quem você direciona ali a sua palavra. Agora vamos então para a Bíblia. Ezequiel 37, do 1 ao 10, diz o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse:
profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Gente, é muito interessante porque nesse grande milagre aqui do Senhor, e nós queremos aqui justamente fazer algumas análises para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Aquilo que eu disse eu vou repetir, vamos buscar a cada dia o avivamento, né? Que você seja avivado no seu espírito, que você seja abençoado, abençoada com a presença do Espírito Santo. É o que Deus quer para a sua vida. E é interessante que nesse texto a gente percebe que houve aqui promessas justamente de restauração, promessas de restauração. Quem sabe, meu querido e minha querida, justamente o que você está precisando, de uma restauração em alguma área da sua vida. Talvez para alguns, justamente uma restauração espiritual, um despertamento espiritual. Quem sabe você, há um tempo atrás, era um pouco mais fervoroso no espírito, era uma pessoa que realmente era mais sensível à voz de Deus e de repente, devido mudanças, comportamentos, situações que aconteceu na sua vida, você de repente justamente está se enquadrando aqui, está precisando de um renovo espiritual. E justamente Ezequiel, capítulo 37, do 1 ao 10, que eu acabei de ler, nós observamos aqui que o Senhor justamente falou ao profeta por meio de alegorias. Ele utiliza aqui figuras de linguagem para transmitir justamente a Israel uma mensagem profética de restauração. Uma mensagem profética de restauração. Estamos a caminho de mais um final de ano. Então, que você possa ser profeta para a sua vida, sabe? E eu quero usar dessa autoridade que Deus tem me dado aqui para profetizar na sua vida. Um tempo novo, um tempo de novas conexões, um tempo de um despertamento espiritual, de uma renovação espiritual, ou mesmo aquilo que a gente está falando hoje, uma restauração espiritual. E interessante que o vale de ossos secos representa 2 nações, Israel e Judá, que durante o exílio na Babilônia haviam perdido a esperança de regressar à sua terra. Olha só, perdido a esperança. Quem sabe, amigo, amiga, você perdeu a esperança. De certa forma, você parece que não está acreditando que pode melhorar a coisa para o seu lado. Então é justamente para você essa palavra. Ainda há esperança. Então, em meio à situação de tristeza, de desesperança, sofrimento e morte, Deus aqui através de Ezequiel, Deus fez uma grandiosa promessa ao seu povo de libertação e justamente um reavivamento espiritual. Olha o que diz aqui Ezequiel 37, o verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A gente percebe aqui, queridos, que o profeta Ezequiel disse que o Senhor, Deus, o levou em espírito. Olha que interessante essa frase. O levou em espírito. Isso quer dizer que ele estava na direção de Deus. É muito importante estarmos debaixo da direção de Deus. Quando estamos debaixo da direção de Deus, tudo fica mais fácil de ser resolvido, ok? Então, o Senhor aqui, Deus, não o levou para apreciar lugares lindos, maravilhosos, aprazíveis, como os jardins suspensos da Babilônia, ou os famosos cedros do Líbano. Não, ele não mandou num lugar lindo, maravilhoso, como se a gente falar aqui a nível de Brasil, ele não andou lá nas cataratas do Iguaçu, ou lá no Rio de Janeiro, aqueles lugares lindos do Rio de Janeiro. Não, justamente
ele leva o profeta, mostra ali uma situação espiritual decaída. Então, ali era um quadro espiritual decaído do povo de Israel. Então, meu amado e minha amada ouvinte, creia que esta palavra é para nós. Deus quer, mesmo que pareça que você esteja num quadro parecido como esse, talvez um vale de solidão, um vale de tristeza, um vale talvez até mesmo de desânimo, mas você é a pessoa certa. Deus quer e Deus pode e Deus vai mudar o seu quadro. Por isso que você está me ouvindo. Você não me ouve por acaso. Eu não estou aqui falando sobre esse assunto por acaso. Eu creio que é um propósito de Deus. Há um plano de Deus para abençoar você no dia de hoje e essa semana. Então nós podemos aqui diante disso, extrair importantes lições desse primeiro texto aqui que a gente leu. Aprendemos, por exemplo, que nem sempre Deus nos leva a conhecer belos lugares, mas algumas vezes Ele nos conduz aos desertos, aos vales desta vida, e justamente tudo tem um objetivo. O objetivo é de revelar-nos os mistérios da sua graça, é nos mostrar o poder de sua presença e justamente nos dar o quê? Grandes vitórias. Creia nisso porque nós, seres humanos, não conseguimos entender muitas vezes os propósitos de Deus. Exatamente. Por isso que nessas horas tem pessoas que murmuram. Tem gente que fala assim, por que Deus conduziu-me a este lugar horrível? Que porta é esta que o Senhor abriu para mim? Às vezes você questiona. Há momentos em nossa vida que não nos conformamos com a situação difícil que atravessamos e muitas pessoas dizem assim, meu Deus, estou vivendo em um ambiente sombrio, de morte, miséria, de derrota. Quero dizer para você, meu amado e minha amada, quem sabe você é um servo de Deus, uma serva de Deus que serve a Deus, e às vezes já falou isso aqui, por exemplo, como um servo de Deus pode estar num lugar desse? Às vezes acontece, às vezes a pessoa murmura, reclama, mas amado e amado ouvinte, se você entregou a sua vida nas mãos de Deus, quero dizer para você, mantenha-se tranquilo e confiante, descanse no Senhor, deixe tudo por conta de Deus e siga o caminho que conduzirá à sua vitória. Então a gente precisa aprender, gente, nós precisamos aprender, aprender a observar o futuro com os olhos da fé, exatamente com os olhos da fé. Por isso que você me ouve falar aqui a caminhada da fé, ou a jornada da fé. Então nós temos que entender que nós temos que olhar o futuro com os olhos da fé e crer que, por pior que seja o lugar onde estivermos, no tempo de Deus, olha só, no tempo de Deus seremos exaltados. Por quê? Porque Deus, minha gente, Deus não vai trafegar dentro da nossa órbita, entendeu? Olha o que diz aqui Isaías 55, o verso 8. Diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que a gente percebe nisso aqui? Que Deus não trabalha com base em nossa lógica, em nosso raciocínio, nem se vale de cálculos aritméticos para traçar os seus desígnios. Não, claro que não. O profeta aqui, no caso Isaías, ele afirmou nesse versículo que eu li agora, que os caminhos de Deus são infinitamente superiores aos nossos. Então creia, meu amado, creia. Nós já declaramos e profetizamos. Se você está me ouvindo desde o início desse nosso horário aqui, você já percebeu que eu já fiz a oração. Eu já fiz a oração inicial, então estamos no momento da conclusão de hoje, mas nós vamos continuar durante toda essa semana focando esse texto de Ezequiel para ajudar você a sair dessa situação. Por quê? Porque eu vou fazer aqui uma pergunta. Você tem agido? Você está ouvindo agindo? Deus quem impedirá, ok? Agora a pergunta é, você tem agido de acordo com a direção de Deus? O Senhor está realmente dirigindo a sua vida? Então, se você
tem entregado o seu futuro nas mãos de Cristo, se tem obedecido fielmente à palavra de Deus, não tenha medo em passar por lugares difíceis, por situações difíceis, pelo vale da sombra da morte ou pelo vale de ossos secos. Por quê? Quanto mais, preste atenção aqui, quanto mais desconfortável for o lugar onde você estiver, se é que Deus o tem conduzido a este lugar, ok? Mas tenha certeza de que a vitória terá um peso de importância maior do que os seus sofrimentos. Então tome posse desta palavra de hoje, porque só estamos começando mais uma semana de fé e milagres e já declaramos e já profetizamos vida para você. Profetizamos alegria, profetizamos restauração, profetizamos avivamento espiritual. Vá na fé e tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós continuamos este assunto para abençoar você. Um grande abraço, profetize vida para você e para quem está próximo de você. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.